Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, que bom falar com você mais uma vez. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra e é uma alegria todos os dias nós estudarmos a Bíblia juntos, sabe? Um grande abraço para você que nos acompanha também pela internet, pelo canal do YouTube, youtube.com/reavivados por Sua Palavra NT. É uma alegria falar para você também nesse momento. Sabe, estudar a Bíblia faz toda a diferença na nossa vida. Por isso é uma alegria para mim estar com você aqui todos os dias estudando a Bíblia Sagrada. Eu quero agora orar para que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender as páginas sagradas da Bíblia. Estamos estudando o livro de Isaías e hoje Isaías capítulo 31. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, dá-nos sabedoria para que possamos compreender a Tua Palavra, ilumina a nossa mente para que Deus possa fazer a diferença através das letras, através dos conceitos, da revelação da Bíblia Sagrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a Bíblia em Isaías, como a gente tem feito nos últimos dias, nos últimos 30 dias. Hoje, Isaías capítulo 31. Aqui é um capítulo interessante porque Isaías 31 ele fala da importância da confiança em Deus, ou seja, se nós confiarmos em Deus e não nas coisas ou nas nações, nós seremos vitoriosos. Por isso ele começa dizendo o seguinte, bom, o subtítulo ali antes, ou título antes do capítulo 31 é, pelo menos aqui nesta Bíblia, o Egito é homem e não Deus. Só abrir um parênteses aqui. Esses capítulos, títulos que vêm antes de cada capítulo, eles podem mudar de Bíblia para Bíblia porque eles foram adicionados para que fosse uma espécie de uma introdução a cada capítulo. Obviamente que o texto sagrado é o texto que está, então, em cada capítulo, não é? Os títulos foram adicionados apenas para falar o assunto de cada um deles. Então ele vem falando assim, o Egito é o homem e não Deus, porque o povo de Deus estava confiando mais no Egito do que em Deus. E Deus deve ser a nossa fonte de confiança. Então, verso 1, logo no início, o verso 1 diz assim, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Sabe, eu até anotei esse verso 1 aqui nas minhas anotações particulares e eu coloquei a palavra dependência. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a depender mais de Deus e menos das coisas, mais de Deus e menos das nossas próprias habilidades. Na época do povo de Israel, parece que eles sofriam sempre com esse problema. Eles dependiam muitas vezes das nações, iam em busca de socorro nas outras nações poderosas. E Deus diz assim, se vocês têm que confiar em alguém, confie em mim, eu estou junto com vocês, eu sou um Deus presente, não sou um Deus ausente. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei impressionado, porque o texto continua dizendo aqui, ele diz assim, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Senhor de Israel, nem buscam o Senhor. Esse é o grande problema de muitos hoje. Não buscam o Senhor. Tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, mas esquecem de buscar sabedoria e a direção em Deus. Sabe, Moisés já falou sobre isso lá em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 e 14. Vamos dar uma olhada? Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Eu quero convidá-lo para que você abra a Bíblia comigo. Vamos ler juntos o que está escrito ali. Êxodo 14, versos 13 e 14. Vamos abrir ali, estamos chegando então neste capítulo. Você pode ler na sua Bíblia, pode ler no seu tablet, no seu celular, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Aqui diz assim, Moisés respondeu ao povo dizendo, não temais, não tenham medo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje Ele fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Claro, aqui foi naquele contexto da passagem pelo meio do mar, né? Quando Deus dividiu o mar e os egípcios e os israelitas passaram a seco, depois os egípcios foram destruídos. Aí ele diz o seguinte no verso 14, o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Veja que texto bonito. O que o texto está dizendo aqui é que Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus escolhidos, Deus cuida daqueles a quem chamou. Deus cuida de você. Você não precisa temer.
Claro que nós devemos fazer a nossa parte. Eu gosto de uma frase de Spurgeon que diz assim: devemos orar como se tudo dependesse de Deus e devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Em outras palavras, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos ser dedicados, precisamos dar o nosso melhor, precisamos não fazer as coisas com mediocridade, mas fazer as coisas com excelência, ser dedicados naquilo que nós fazemos, não é? Não fazer as coisas só por fazer. Agora, nós precisamos confiar no Senhor. E o capítulo 31 de Isaías, ele traz para a gente essa mensagem. A mensagem da confiança em Deus, a importância de confiar em Deus. Eu quero levar você agora ainda a prestar atenção em outros versos que eu selecionei aqui. Vamos ver outros versículos que eu destaquei. O verso 2 e o verso 3, que diz assim: todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. E o verso 3 diz: pois os egípcios são homens valentes, mas não deuses. Seus cavalos, carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra. Então, por maior que sejam os seus problemas, por mais forte que sejam os seus oponentes, Deus é maior. Talvez o seu oponente seja uma doença, talvez o seu oponente seja um desafio que você tem que alcançar no trabalho, mas Deus é maior. E eu ainda destaquei algumas coisas aqui nas minhas anotações. Eu escrevi aqui o seguinte, que Deus se levantará contra aqueles que praticam a iniquidade. Isso também é uma afirmação bem destacada no capítulo 31. Por mais, no caso dos egípcios, eu escrevi aqui, por mais que os egípcios se consideravam deuses, eles cairiam diante do poder de Deus. Porque eram humanos, obviamente, né? Então, esses versos, eles enfatizam que a força de uma nação não está nos seus bens, não está no seu dinheiro, não está no seu poderio militar, mas está no vigor moral e no vigor espiritual dos seus líderes e também do povo. É por isso que nós precisamos orar mais pelos nossos líderes, pelos governantes, né? Líderes da nação, líderes do estado, líderes do município, orar por eles, para que eles sejam dirigidos por Deus, para que eles se submetam à direção do Espírito Santo, na hora de proclamar leis, na hora de legislar, que sejam dirigidos pelo Senhor. Em nossas orações, nós precisamos orar mais por estas pessoas. Outro destaque que eu destaquei aqui no capítulo 31 é o verso 5, que diz assim: como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la, poupá-la e livrá-la. Uau, que lindo texto este! Mostra o cuidado, mostra a proteção, mostra o carinho de nosso Deus. Mostra o amor do nosso Deus, Ele está disposto a nos proteger, como uma ave protege os seus filhotes, como uma mãe protege os seus filhos, Deus quer nos proteger. Não é lindo isso? Fantástico esse versículo 5, né? Isso se repete na Bíblia várias vezes, o cuidado de Deus. Por exemplo, o Salmo 91 fala do cuidado de Deus. O Salmo 57 fala do cuidado de Deus. Mateus capítulo 6 fala do cuidado de Deus. E muitos outros capítulos e versículos da Bíblia falam do cuidado de Deus. Ele nos ama, nos protege e se interessa por nós. Mas eu ainda anotei um outro verso aqui, que é o verso 6, ainda diz assim, é um apelo de Deus, um apelo ao seu coração. Ele começa dizendo, convertei-vos, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes, convertei-vos. Se você está longe do Senhor, já foi membro da igreja, agora está longe e não pensa mais na igreja, o apelo de Deus é para você hoje, convertei-vos. Se você está dentro da igreja, mas é um cristão nominal, não tem orado, não tem lido a Bíblia, o apelo de Deus é para você, convertei-vos. Mas o apelo de Deus é para mim também, Evandro Fávero. Cada dia nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor e nos converter. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, por exemplo, lá no capítulo 3, o verso 19, a gente lê o seguinte, olha que apelo também nós encontramos aqui em Atos no capítulo 3,
E o versículo 19 é o mesmo apelo da palavra de Deus para nós. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Portanto, o apelo de Deus é para mim também, Evandro, para que eu me arrependa dos meus pecados a cada dia e para que eu me converta. Conversão não quer dizer apenas fazer parte de uma igreja de crente. Conversão tem a ver com mudança de atitude. Conversão tem a ver com arrependimento pelos atos errados, mudança de atitude pelo poder de Deus. Agora, esse arrependimento não é arrependimento por medo das consequências, é arrependimento realmente por deixar Deus triste. Eu entristeço a Deus todas as vezes que eu peco. Eu entristeço a Cristo, eu cravo as mãos e os pés de Cristo na cruz do Calvário todas as vezes que eu peco. E é por isso, por causar dor no coração de Deus, que eu devo me entristecer, me arrepender, confessar os meus pecados e então me converter, mudar de vida pelo poder de Deus. Amém? Que lindo capítulo, não é mesmo? Esse de Isaías, o capítulo 31. Eu gostaria de deixar com você, então, o apelo. O apelo do capítulo 31 e o versículo 9, que diz assim, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Obviamente que esse fogo mencionado aqui no capítulo 9, ele tem a ver com a destruição, os ataques a Jerusalém, mas ele também tem a ver com a destruição dos ímpios no final. Então, segundo Pedro, no capítulo 3, verso 9 em diante, amplia isso. Mas o que Deus está dizendo aqui hoje é que nós não precisamos temer se nós nos convertermos, entregarmos nossa vida ao Senhor e sermos hoje moldados não pelo fogo da destruição, mas pelo fogo do Espírito Santo. Vamos entregar então nossa vida ao Senhor e sermos moldados por Ele? Eu quero orar por isso. Bondoso Deus e Pai, muda a nossa vida, converte o nosso coração, transforma a nossa mente, todo o nosso ser e ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, moldados pelo fogo do Espírito Santo, para que um dia não sejamos destruídos pelo fogo da destruição. Entregamos nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Foi muito bom falar com você mais uma vez. Lembre-se, todos os dias, seja reavivado por sua palavra. Um grande abraço.